como eu superei o meu vício por carboidratos e açúcares, me tornei uma pessoa mais saudável, comendo tudo que eu gosto, comendo bolo, comendo pão, comendo pizza, a hora que eu quiser. Eu sei que você tá aí se perguntando se você também tem esse vício. E infelizmente, eu quero te dizer que é possível que sim. Se você tem muito desejo de comer brigadeiro, comer pão de queijo, comer pão, comer lanche, comer pizza, comer todos esses carboidratos refinados, pode ser sim que você também tenha esse vício. Mas não se preocupe que eu vou te mostrar uma forma muito prazerosa de resolver isso. Eu sou a chefe Emily e eu sou criadora deste movimento que é o Me Salva Chef, onde a gente te ensina a ser mais saudável comendo muito bem. E esse vídeo é para você que, assim como eu, fez milhares de dietas e nunca emagreceu, ou que pode estar sofrendo com problemas de saúde, como diabetes, colesterol desregulado, ou tem alergias alimentares ou inflamações no corpo e até sobrepeso. Ou se você é uma pessoa que sabe que precisa cuidar da alimentação para ter uma vida mais saudável e viver muito melhor. Então, fica até o final desse vídeo que agora eu vou te contar o que eu fiz para superar este vício por carboidrato. Antes de te contar tudinho que eu fiz, eu preciso falar isso para você. Eu não sou médica, eu não sou nutricionista. Eu fiz a faculdade de gastronomia, eu sou sim um profissional da saúde e eu me dedico cada dia mais, cada vez mais, tanto na minha casa quanto para as pessoas que me procuram pedindo receitas, pedindo para que eu faça algo para elas, para fazer uma comida que realmente faça bem para o organismo e seja mais gostosa. Eu era viciada em carboidratos, mas viciada com um V gigante. Mas foi só quando eu me vi com problemas de saúde que eu precisei mudar, tomar uma atitude sobre isso. E avaliando a genética da minha família, eu percebi que eu poderia ter problemas de saúde, tanto diabetes quanto Alzheimer, que foi o que levou as minhas duas avós. Por isso, eu precisei buscar conhecimento para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, com o meu organismo e o que eu poderia fazer para mudar essa situação. O meu maior vício era em pão. Pão caseiro, pão para fazer sanduíche, era pão. E lanches também derivados dessa massa feita com farinha de trigo. Nem tanto por doces, eu nunca tive um paladar muito doce, apesar de ter me especializado em confeitaria. Eu passei a minha adolescência comendo torradas, porque era mais prático, porque era gostoso, porque sempre tinha pão em casa, o pão caseiro da minha mãe, o pão caseiro da minha avó. Então eu lembro assim que a minha adolescência, toda noite eu jantava uma torrada. Acredito que para muitos adolescentes ainda é essa opção de tanto de lanche da tarde quanto de jantar, comer uma torrada. Quando eu fui cursar minha faculdade, eu me alimentava apenas de lanches. A gente fazia pratos nas aulas práticas, mas fora disso, também sempre optava por uma opção mais prática, um lanche da padaria, um lanche da cantina da faculdade e era isso aí, você estava pronta para outro dia ir para a aula de novo. Depois, quando eu comecei a trabalhar, a prioridade também sempre era fazer o prato para os outros e comia qualquer coisa, às vezes nem comia uma refeição e me alimentava somente com aquilo de lanches refinados. Ainda é o meu prato preferido, comer um pão com ovo no café da manhã, mas era sempre isso que eu queria comer um pão no café da manhã. Se não tivesse comida no almoço também estava tudo bem, eu comia um lanche, às vezes no lanche da tarde um pão de queijo para variar e, por que não, jantar uma pizza. Tava feita e completa aquela, e assim passava a semana, raramente fazia uma refeição mais equilibrada com legumes e proteínas. E com o passar do tempo, adivinha como é que estava a minha saúde? Nada boa. Eu não fazia a mínima ideia de que podia estar fazendo mal para o meu organismo, porque a gente não tem uma educação sobre isso. Minha saúde não estava boa quando eu era criança. Quando eu era criança para adolescente, tive colesterol alterado. Toda vez que eu ia fazer um exercício com mais intensidade, eu desmaiava. Sério, eu desmaiava. Eu desmaiei na rua, desmaiei na academia, desmaiei em vários lugares. Eu tinha erupções na minha pele, principalmente no cotovelo e no joelho, por causa disso. Porque quando o nosso corpo não tá bem, os sintomas aparecem na pele também. Também tinha falta até de clareza, parecia que tudo era difícil demais. Eu lembro que quando eu queria emagrecer, fazia aquelas dietas de revista, fazia tudo certinho, comia de hora em hora, até colocava despertador para comer na hora certa, levantava cedo para comer
torradinha com requeijão light, porque era isso que a revista dizia para comer. Detalhe, essas dietas focam a perda calórica, mas elas não focam em te nutrir, elas não focam em te deixar saudável. E eu só fui aprender isso há um bom tempo depois. Gente, eu me sentia cada vez pior. Numa fase que a gente tem tanta juventude, com uns 20 e poucos anos, tudo parecia mais difícil. Eu vivia naquele ciclo de restrições, porque eu gostava de comer alguma coisa, eu queria comer aquilo, mas aí fazia essas dietas totalmente restritivas, vivia com aquela angústia e com aqueles momentos de libertação e comia e enfiava o pé na jaca e voltava tudo de novo. Então, tudo que eu tinha batalhado, lutado, me restringido, tentado me controlar, ia por água abaixo assim, tão facilmente, quando eu via uma pizza ou pensava em comer um pãozinho no café da manhã. Aí, quando eu ia fazer uma dieta, pegava firme na dieta, mudava para um pão integral e às vezes eu passava até mais de 4 horas na academia, me esforçando para ter bastante queima calórica, fazia uma aula atrás da outra, fazia musculação. E não conseguia ter resultados tão duradouros e que eu gostasse realmente. Sabe quando a gente está nadando contra a correnteza, que fica tudo pesado? Parece que você está forçando uma coisa ali e ela não vai como ela tem que ser? Pois é assim que eu me sentia, nadando contra a correnteza. E cada vez eu me fechava mais dentro de mim e ficava dentro de casa e não queria sair. Isso refletia totalmente no meu emocional, porque minha autoestima estava lá embaixo. Eu não me sentia bem comigo mesma e parecia que o caminho que eu estava seguindo não me dava resultados, o que me deixava mais triste ainda. Então, eu só descobri como resolver este problema muito tempo depois. Eu precisei buscar conhecimento, porque quando a gente não sabe por qual caminho ir, a gente precisa descobrir um caminho, buscar um conhecimento. Então eu comecei a ler livros sobre saúde e sobre alimentação. E aí eu fui percebendo que tudo estava ligado com o que eu comia, influenciava tanto no meu emocional quanto no meu físico. Eu comecei a ler livros, Barriga de Trigo, não sei se você já leu, um outro livro de um médico, que é A Dieta da Mente. Mas aí a gente começa a ler e a gente sempre viu as coisas funcionar de um jeito e ele lá falava de um jeito totalmente diferente, que alguns alimentos faziam muito mal para o nosso organismo e a gente não acredita, então a gente espera um tempo. Mas aí depois, quando foi a gota d'água, comecei a colocar o que falava naqueles livros em prática e aí, aplicando aquele conhecimento no meu dia a dia e vendo os resultados no meu corpo, aí a gente acredita e começa a fazer para valer. Eu comecei a substituir os ingredientes nas receitas. Eu tirei tudo o que fazia mal e comecei a colocar ingredientes que fazem bem. Nossa, por que a gente não faz isso a vida inteira, né? Então eu comecei a fazer receitas, coisas que eu gosto, um pão, uma pizza. E aí eu comecei a ver os resultados no meu corpo. Então tudo fez sentido. E eu entendi que 80% para a gente ter uma vida saudável é o que a gente come. E que para eu emagrecer e me sentir melhor, eu só precisava focar em ter uma alimentação saudável. Porque o meu vício em carboidratos é causado pela falta de macro e micronutrientes no meu corpo, por eu ter uma alimentação sem nutrientes. Ou seja, eu passei a maior parte do tempo comendo besteira e não nutrindo o meu corpo com alimentos de verdade. Então, tudo começou a fluir para mim, eu parei de andar contra a correnteza. Eu substituí os ingredientes nas receitas, eu emagreci, as feridas no meu corpo sararam, eu comecei a me sentir melhor e eu nem fico mais de 4 horas na academia, às vezes eu faço 20 minutos no dia e já tenho resultados. Eu saciei aquela fome incontrolável, aquela fome emocional e eu nunca mais desmaiei a fazer um exercício físico. Sabe, parece que eu estava adormecida aqui dentro e aí uma nova luz saiu de mim novamente e eu me sinto uma pessoa muito mais confiante. Então, agora eu tenho uma pergunta para você. Você está comendo os alimentos certos que vão nutrir o seu corpo? Se você não está, o que você poderia fazer para resolver essa situação é simples. É incluir mais vegetais, trocar carboidratos vazios por carboidratos complexos, ou seja, coisas refinadas por batata doce, grãos, sementes, comer proteínas e gorduras saudáveis, que são as castanhas, o óleo de coco, o azeite de oliva, o ômega 3 do peixe. Comer alimentos que tenham mais
nutrientes e fibras, para que o nosso corpo não dispare picos de insulina quando a gente come alimentos refinados. E aí, quando acontece isso, da insulina, que também leva a diabetes, mas quando a gente come esses alimentos refinados, dá picos de insulina no nosso organismo. E a insulina faz com que bloqueie alguns aminoácidos e só libere o triptofano, que é o aminoácido que vai liberar o hormônio do prazer, a serotonina no nosso organismo. Então é por isso que a gente come alimentos refinados, aumenta a insulina, aumenta a sensação de bem-estar e prazer. E aí a gente fica nesse ciclo de comer, preciso de mais prazer, comer, eu preciso de alguma coisa para me deixar feliz, comer, e isso ao longo do tempo se torna um ciclo vicioso, o que vai desencadear processos inflamatórios no nosso organismo e levar a problemas mais sérios, e o que também não deixa a gente emagrecer. O que eu fiz de forma prática, sim, o que eu fiz foi fazer pães, pizzas, lanches, somente com esses ingredientes mais saudáveis, com aveia, linhaça, chia, sementes de abóbora, castanhas, grão de bico, esses ingredientes mais integrais, com mais fibras, cheios de nutrientes. Quando eu tenho vontade de comer um doce, fazer um bolo, fazer um cookie, eu uso esses mesmos ingredientes para fazer farinhas de castanhas, farinhas de sementes, e também combino com gorduras boas, a gordura do óleo de coco e principalmente com um açúcar mais natural possível, que tenha menos refinamento, menos processos químicos, porque ele também vai conter fibras e vai conter mais nutrientes. E tudo isso faz com que melhore a qualidade das minhas receitas. Assim, eu passei a nutrir o meu corpo, alimentar ele com o que ele precisava. E aí, tudo voltou a funcionar. Se você começar a preparar lanches com ingredientes mais integrais, eu tenho certeza que você também vai ter os mesmos resultados que eu tive. Você vai conseguir se libertar desse ciclo que é o vício em carboidratos refinados, ganhar muito mais saúde, nutrir o corpo e ter um emagrecimento mais fácil e natural, assim como eu tive. Coloque em prática tudo que eu falei nesse vídeo e se esse conteúdo fez sentido para você, curte esse vídeo. Além do mais, se você quiser saber mais sobre minhas receitas, vai ter um link aqui embaixo para você entrar no meu grupo do Telegram e lá eu compartilho todas as novidades fresquinhas, integrais e mais saudáveis. Até mais!